Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Eu sou Eduardo Favro e hoje teremos a primeira aula de cálculo 1 para a geologia. Hoje iremos falar de frações. Vamos lá, pessoal? Então, antes de começar a aula, vocês chegaram a ler o plano de ensino. Vamos começar falando da ementa, que a gente vai ver em cálculo 1. Que a gente vê em cálculo 1, a gente pega, estuda funções e vê como a função se comporta. Quando ela cresce, quando ela decresce. O básico de cálculo 1 é ver limites para onde uma função está indo, uma vizinhança de um ponto, e depois como ela está crescendo e decrescendo o gráfico dela. Então a gente vai ver limite, continuidade, derivadas, teorema sobre funções diferenciáveis e aplicações da derivada. Aí o programa. Aí a gente começa com revisão. A gente vai rever funções, operações básicas, funções e as principais funções. Depois a gente começa na parte de cálculo mesmo. Limite e continuidade. Aí vai ter a ideia intuitiva do limite, propriedades dos limites, limites laterais, limites infinitos e não infinitos, continuidades e limites fundamentais. Aí na terceira parte a gente vai ver derivadas, vai apresentar derivados, o que ela significa, equações da reta tangente normal, diferenciabilidade, regra de derivação e a regra da cadeia. Depois disso vai ser aplicações. A gente vai utilizar derivadas para ver quando as funções crescem e decrescem, calcular máximos e mínimos. Aí vai ter algum exemplo interessante de maximizar, por exemplo, o volume de uma caixa, maximizar o lucro, minimizar os custos, coisas do gênero. Aí vai ter concavidade, ponto de inflexões, que a gente vai utilizar para fazer gráfico de funções, teste da primeira e segunda derivada, assíntota, e terminar em esboço de gráfico de funções. Bom, é isso que a gente vai ver em cálculo 1. Alguma dúvida sobre esses tópicos? Metodologia, que jeito que a gente vai ver as matérias, a gente vai ter esse horário toda semana e serão disponibilizados PDF e videoaulas para vocês assistirem. Vocês podem tirar as dúvidas no chat do Teams ou pelo WhatsApp, tem o grupo. Sempre que vocês quiserem conversar comigo sobre a matéria, eu prefiro que vocês postem lá no grupo, porque eu fixo ele lá no começo das minhas conversas, ele está sempre lá. Às vezes você manda mensagem para mim, vem outras, ela fica lá para baixo e eu demoro para ver. Então se vocês mandarem lá, eu vou estar sempre respondendo mais rápido. Ok, pessoal? E às vezes tua dúvida, outro aluno pode tirar a tua dúvida mesmo, ou também seja a dúvida de outra pessoa, aí eu já tiro a dúvida de todo mundo. Tranquilo, pessoal? Então eu vou disponibilizar todos os materiais na plataforma Teams, acho que vocês já acostumaram com ele, que já teve a primeira etapa remota, agora é a segunda, vocês já estão mais familiarizados. Eu vou disponibilizar arquivos e tal. Talvez eu faça alguma lista de exercícios pelo Teams, ou talvez por algumas restrições no Teams, as provas possivelmente serão feitas pelo Moodle. Aí mais para frente eu vou criar um grupo lá no Moodle e disponibilizar a chave para todo mundo poder acessar as provas. Eu pensei em 20 pontos pela participação das atividades síncronas
que é as aulas ao vivo, 30 pontos na entrega de material semanal, exercício, resumos e outras coisas que eu vou disponibilizar para vocês fazerem, e 50 pontos, 2 provas de 25. O que vocês acham? Tudo bem assim? Por mim, beleza. Entrei agora, mas peguei essa parte de pontuação, beleza, Eduardo. Ok. Eu acho que essa data eu coloquei aqui, mas foi imaginando que fosse aula de segunda, não sei. Eduardo, Oi. eu queria saber como que é essa participação. É a gente só entrar na aula ou responder as suas perguntas? Como é que você vai avaliar essa participação? Quem participa, quem fala, quem responde as minhas perguntas, quem fala as dúvidas. Porque senão você pode entrar aqui e passear, só deixa conectado, né? Então, quem realmente participa, quem fala na aula, fala das dúvidas, certo? Ah, tá bom. Entendi, obrigada. Seria como deixar a prova pro dia da aula mesmo? Porque eu tô com algumas matérias aí para não bater horário. Imagino que as pessoas também estejam com outras matérias, né? Pode ser então. Aí se vocês quiserem a gente marca uma aula extra para tirar dúvidas para a prova. Beleza, então. Ou se quiser também colocar para uma quarta à noite, que eu acho que ninguém vai ter aula, né? E aí poderia, que é só durante o dia eu tô com aula, senão fica difícil. Eu acho que pode deixar manter a prova na sexta-feira mesmo, e eu não sei os outros, né? Mas pelo menos na geologia que eu vi, a maioria das aulas caiu de quarta até sexta-feira à tarde, né? A segunda e terça estão livres, aí com todo mundo, né? Para fazer a aula extra que você falou, Eduardo. Entendi. Eu só não posso dia de terça-feira, Eduardo, pelo amor de Deus. Então vamos colocar dia 20 de novembro, a primeira cai numa sexta, pode ser? Como que vai ser a sua prova? Você quer saber exatamente o que? Eu vou passar exercícios, aí vocês resolvem e devolvem. Não, sim, mas tipo, o formato dela você vai mandar em PDF já pelo Teams ou pelo Moodle? Eu vou ver ainda. Mas tanto faz, inicialmente. Aí talvez vai ter questões de múltiplas escolhas também. Aí essas serão pelo Moodle. Então vocês vão ter questões de múltipla escolha e questões que vocês vão ter que resolver no papel, digitalizar, passar para PDF e anexar o arquivo. Tá, beleza, obrigada. De nada. É isso. Então 20 de novembro e 11 de dezembro, tá bom? Essa prova do dia 11 de dezembro, não tem como botar um pouco mais pra frente, não? É porque eu já tenho uma coisa marcada faz muito tempo, sabe? Dia 18? 18 de dezembro, pra mim tá suave. Pessoal, vocês concordam? Socorro, gente. Vocês querem fazer prova no dia do Natal. Não adianta, por mim, o 11 tá bom, mas o 18 já é muito tempo, né, na disciplina. Não, eu acho que dá mais tempo, é melhor para o Eduardo até desenvolver para todo mundo, né, não, Eduardo? Deixar pro final. Tanto faz. Aí vai ser mais corrido pra corrigir, mas tá tranquilo por mim. Eu prefiro deixar a última prova pra depois, até a questão pode marcar uma aula de dúvida pra prova final. Ok, então. Também concordo. Dia 18, então. Mas o que vocês decidirem pra mim tá legal. A maioria decidir é isso mesmo. Pra mim, dia 18 é melhor. Então, fechou então. Dia 20 de novembro e 18 de dezembro. Praticamente um mês entre uma prova e outra.
Vocês chegaram a olhar o arquivo do Excel que eu mandei para vocês? Sim, eu dei uma conferida. Eram as videoaulas e tal? Exato. Sim, eu dei uma conferida nelas. Bastante videoaula. Sim, bastante coisa. É porque nosso curso corresponde a 8 horas na semana, né? Sim, eu entendo. Eduardo, Oi. você também vai ministrar as aulas com conteúdo, aí nós vamos usar essas aulas que você deixou disponível paralelo, ou nós vamos só ter essas aulas e você vai tirar dúvida das suas aulas aqui assíncronas? Não, síncronas, né? Isto vai ser mais pro segunda opção. Vocês vão assistir as videoaulas e eu vou tirar dúvidas que vocês tiverem. Eu vou passar a lista de exercícios para vocês fazerem e vocês tentam fazer. Aí a aula vai servir para tirar dúvida. Não, tranquilo, ótimo então. Frações, vamos começar com frações. Todo mundo sabe somar frações, o que uma fração representa, pelo menos. Um meio, o que significa um meio? Sei lá, significa que eu tenho uma pizza, divido em duas e pego metade, correto? Se eu tiver 2/3, eu pego a pizza, divido em 3 pedaços e pego 2 pedaços, mais ou menos isso, certo? Se eu quiser somar 1 mais meio, o que eu posso fazer? É como se eu estivesse somando 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. Se eu tenho o denominador 1 e 2, eu pego 2. 2 dividido por 1, 1. Vezes 1, 2. Esse 2 que eu tenho aqui, divido por esse 2, dá 1. Vezes 1, dá 1. Então dá, eu somo o numerador, dá 3 sobre 2. Lembraram vagamente disto? Sim, tranquilo. Se eu tiver 2/3 menos 5/7, eu faço 3 vezes 7 dá 21. 21 divido por 3 dá 7. 7 vezes 2, 14. Menos 21 por 7 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. 14 menos 15 dá 1 sobre 21. Vamos fazer agora 2 menos 1/3 mais 2/5. Então eu tenho 1 no numerador, 3 e 5. Calculo o MMC, dá 15. 15 por 1, 15, vezes 2, 30. Menos 15 por 3 dá 5, vezes 1, 5. 15 por 5, 3, vezes 2, 6. 30 menos 5 mais 6, 31 sobre 15. Eu também gostaria de pedir para vocês colocarem uma foto, pelo menos, já que vocês, a maioria não gosta de ligar a webcam, coloca a foto pelo menos no perfil, pode ser, pessoal? Pode ser. Beleza, então. Eduardo, só Oi. uma dúvida.
Nossa, só aguardar aqui, peraí. Calixto. Eduardo, só uma dúvida. Questão, você vai eu entrei depois, um pouquinho atrasado, 10 minutinhos. Você vai disponibilizar essas aulas também? Se eu vou gravar elas? Sim, vou gravar elas no YouTube e também vou disponibilizar o PDF que eu tô escrevendo. Aí eu gero um PDF e compartilho com vocês. Beleza, então. Beleza. Certo. Oi, Eduardo. Oi. Você vai colocar seu plano de ensino em algum lugar? Vou. Vai disponibilizar para nós? É que eu não disponibilizei antes. Quer dizer, primeiro eu disponibilizei para matrícula, vocês já pegaram uma cópia dele, não foi? Acho que sim. Aí agora a gente fechou as datas, aí eu vou disponibilizar no Teams também. Vamos tentar agora. Eu tenho uma fração no numerador e no denominador. Então eu tenho 2/3 menos 1. Eu coloco todo mundo no mesmo denominador, dá 3. 2 menos 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. No denominador, o denominador dele é 4. Fica 8 mais 1. Então 2 menos 3 dá menos 1/3 dividido por 9/4. Eu tenho uma fração dividida pela outra. Eu posso fazer a primeira vezes o inverso da segunda. É 9/4, fica 4/9. Então fica menos 4 sobre 27. Que jeito que eu resolvo isso? 2/3 menos 1/6, tudo isto dividido por 11/3. Eu primeiro resolvo a fração que está no numerador. Eu tenho 3 e 6. Eu faço o mínimo múltiplo comum. É 6. 6 por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 6 por 6, 1. Vezes 1, 1. Vezes 11 dividido por 11 sobre 3. Então dá 4 menos 1, 3/6 dividido por 11/3. Eu faço a primeira fração, 3/6 vezes o inverso da segunda, 3 sobre 11. Eu posso simplificar o 3/6 dá 1/2, não é isto? 1 sobre 2 vezes 3 sobre 11 vai dar 3 sobre 22. Professor, Oi. se ele simplificar o 3 por 6, a fração, né? E continuar fazendo, eu vou conseguir chegar no mesmo resultado, só que a conta vai ser maior, é isso? Ou sempre tem que simplificar? Não, se você fizesse ali direto, daria o que? Daria 9 sobre 66. Aí você ia simplificar o 9 por 66, você poderia dividir todo mundo por 3, que daria 3 sobre 22 e ia chegar no mesmo resultado. Ah, tá, entendi. Obrigada. Independente do caminho, você tem que chegar no mesmo resultado. Se eu tiver 1 sobre raiz de 2 e eu quiser tirar o raiz de 2 do denominador, o que eu posso fazer? Elevar ao quadrado? Não dá muito certo. Eu escrevo 1 sobre raiz de 2, eu posso multiplicar
e dividir por raiz de 2. Aí vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Se eu tivesse 2 sobre raiz de 3, o que eu poderia fazer? Copiava o 2 sobre raiz de 3, multiplicava e dividia por quem? Raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Então fica 2 raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Se eu tivesse 1 sobre 1 mais raiz de 2. Tem uma propriedade que fala que se eu tiver A mais B, se eu fizer A menos B, o que dá? Se eu desenvolver isto, A vezes A dá A ao quadrado, menos A vezes B menos AB, mais BA menos B ao quadrado. Esse menos AB morre com esse BA e eu fico com A ao quadrado menos B ao quadrado. Portanto, A mais B vezes A menos B é quem? É A ao quadrado menos B ao quadrado. Para eu sumir com a raiz de 2, eu não tenho que fazer elevado ao quadrado? Eu não posso imaginar que meu A é 1 e meu B é raiz de 2? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2 é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que fica 1 menos raiz de 2 ao quadrado é 2, 1 menos 2 menos 1, sumir com a raiz. Então, se eu pegar e multiplicar por 1 menos raiz de 2, multiplico e divido por 1 menos raiz de 2, vai resolver o meu problema. Aqui embaixo vai ficar 1 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, e no numerador vai ficar 1 menos raiz de 2. Então fica 1 menos raiz de 2, fazendo as contas, 1 menos 2 menos 1, então fica menos 1 mais raiz de 2. Geralmente o pessoal fala que é o conjugado. Você tem A mais raiz de 2, 1 mais raiz de 2, 1 menos raiz de 2 é o conjugado, porque eu troquei o sinal de mais pelo sinal de menos. Entenderam? Sim, sim, sim. Ô Eduardo, você pode explicar de novo por que ficou menos 1 mais raiz de 2? Por quê? Eu não entendi, porque onde sumiu. Aí ficou 1 menos raiz de 2 sobre 1 menos 2. Aí fica o 1 menos 2 fica menos 1. Aí eu não entendi onde você colocou menos 1. Pera lá. Você está falando aqui? Onde eu estou escrevendo? No resultado final. Ah, tá. Acho que eu fiz muito rápido, então. Vamos lá, mais devagar. Ficou esse final só aqui? Isso, só esse final. 1 menos raiz de 2. 1 menos 2 dá menos 1.
Esse menos 1 no denominador não significa que eu posso trocar o sinal de todo mundo no numerador? Ah, tá, agora entendi. Obrigado, Eduardo. Vamos para outro exemplo. Tem 1 mais raiz de 3 dividido por 2 menos raiz de 3. O que eu tenho que fazer? Multiplicar e dividir por quem? 2 mais raiz de 3? Correto. 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. Agora eu vou ter que fazer as contas. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes raiz de 3 mais raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Embaixo é do tipo a menos b vezes a mais b. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu vou ter 2 mais 3, 5, mais 3 raiz de 3, dividido por 2 ao quadrado, 4, menos 3. Então 4 menos 3 dá 1, fica 5, mais 3 raiz de 3. Tudo bem? Tudo bem. Fez devagar, hein? Eu sou meio dificultoso, mas peguei. Que bom. Então eu tenho 2 menos raiz de 5 dividido por 3 mais 2 raiz de 5. Eu vou multiplicar e dividir por quem? 3 menos 2 raiz de 5. 3 menos 2 raiz de 5. 3 menos 2 raiz de 5. Eu faço a multiplicação no numerador. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2 raiz de 5 menos 4 raiz de 5. Menos raiz de 5 vezes 3, 3 raiz de 5, menos com menos mais, 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 2 vezes 5. O denominador dá o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então eu tenho 6 mais 10 no numerador. 6 mais 10 dá 16, menos 4 raiz de 5, menos 3 raiz de 5, menos 7 raiz de 5 dividido por 9, menos quadrado de 2 dá 4, quadrado de raiz de 5 dá 5. Então posso reescrever. 16 menos 7 raiz de 5 dividido por 9 menos 20, 9 menos 20, menos 11. Então posso trocar o sinal. Menos 16 sobre 11, mais 7 sobre 11, vezes raiz de 5. Na questão não, professor, mas eu estava pensando aqui, porque eu não sei se o senhor explicou e eu não estava aqui presente na hora, eu fui no banheiro na hora que o senhor começou a explicar, no início da aula, foi a questão de como o senhor vai distribuir os pontos das listas. O senhor vai passar semanalmente, certo? Sempre após as aulas, o senhor vai enviar no Moodle?
No Teams, eu vou enviar no Teams as tarefas. No Teams aqui mesmo é só eu entrar, olhar minha conta, vai estar lá, né, no caso. Isto. Ah, sim, tá certo, obrigado. Se alguma coisa for no mudo, eu vou avisar. Ah, sim, tá bem. Ô Eduardo, no exercício eu não poderia ter deixado menos 11 embaixo? Pode, mas a gente evita deixar o denominador negativo. Ok. Poderia ter escrito, só trocado o sinal em vez de dividir duas frações. Poderia ter deixado sobre 11 menos 16 mais 7 raiz de 5. Vocês conseguem fazer este? 1 mais raiz de 2 dividido por 1 menos raiz de 2. Terminaram? Sim. Sim. O que deu? O meu deu menos 3 menos 2 raiz de 2. Para lá. Menos 3. Depois? Menos 2 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2. Todo mundo deu isso? 1 mais raiz de 2 sobre 1 menos raiz de 2. A gente multiplica e divide por 1 mais raiz de 2. 1 mais raiz de 2. Então fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. 2 dividido pelo quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então fica 3 mais 2 raiz de 2 dividido por menos 1. É só trocar o sinal de todo mundo. Então fica menos 3 menos 2 raiz de 2, que era o que o pessoal tinha calculado antes. Então a gente viu que A ao quadrado menos B ao quadrado era quem? A menos B vezes A mais B. Eu posso ter ao cubo. A ao cubo menos B ao cubo. Eu vou continuar com meu A menos B. Agora eu vou trocar o A mais B. Não vai ser A mais B, vai ser A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Se eu tiver A quarta menos B a quarta, vai ser quem? A menos B. Então eu tinha A a quarta. Eu coloquei um A, sobrou um A ao cubo. Então eu vou colocar A ao cubo, depois A ao quadrado e A. Eu começo com A ao cubo B, A ao quadrado B mais A. B ao cubo mais B a quarta. Vocês estão vendo que eu comecei com A ao cubo, A ao quadrado, A e depois A elevado a zero. Comecei com B a 0, B a 1, opa, aqui era para ser um B a 2. Aqui era para ser um B ao quadrado e B ao cubo. B ao quadrado e B ao cubo. Se eu tiver um A quinta menos B a quinta, vai ser quem? Vai ser A menos B, que multiplica. Quem que eu vou colocar aqui? Alguém? A quarta? A quarta. Correto. Mais A ao cubo Eduardo, B. esses casos é só para menos? Por exemplo, a quinta menos B a quinta, só para menos? Não pode ser mais?
Nos ímpares eu posso trocar por mais, nos pares não. Ah, tá, entendi. Daqui a pouco a gente fala disto. Então a quarta mais a ao cubo b mais quem? AB ao cubo mais B à quarta. Não, tá faltando ainda alguém. Eu fiz a quarta ao cubo, o próximo A vai ser A ao quadrado, não é? A ao quadrado vezes B elevado a quanto? Ao cubo? Não tinha B a 0, B a 1, próximo é B ao quadrado. B ao quadrado. A, eu tinha A4, A3, A2, o próximo é A elevado a 1 vezes B elevado a Ao cubo. ao cubo, correto, aumentei. Agora A elevado a 0 some o A, fica somente o B elevado a quarta, correto. Então, tá vendo que é A ao quarta, A ao cubo, A ao quadrado, A elevado a 0, B elevado a 0, B ao quadrado, B ao cubo e B à quarta. O A vai diminuindo e o B vai aumentando. Se eu tiver A à sexta menos B à sexta, vai ser quem? A menos B que multiplica. A à sexta, eu tenho A, eu tenho que começar no A à quinta, correto? Porque fica A vezes A quinta vai dar A sexta. Então eu começo com A quinta, o próximo termo vai ser quem? A elevado a 4. Vezes B. Mais A elevado a Cubo. ao cubo, A elevado a 3 vezes B elevado ao Cubo. quadrado. Quadrado. Mais A elevado ao Quadrado. B ao cubo. Mais A, agora é 1, né? Vezes B elevado a quarta mais B à quinta. Vamos tentar provar esse? Vou fazer A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Eu não tenho que fazer o A vezes todo mundo que está no outro parêntese? Então, A vezes A ao quadrado fica A ao cubo, mais A ao quadrado B, mais A vezes B. Conseguiram visualizar o A vezes todo mundo aqui? Agora, menos B vezes A ao quadrado menos A ao quadrado B. Eduardo, não é Oi. AB ao quadrado? A vezes B ao quadrado é... Correto. Obrigado. Menos A B ao quadrado menos B ao cubo. Esse aqui é igual a esse, só com um sinal diferente. Beleza. Esse Corta. aqui é igual a esse, com um sinal diferente. Sobra somente o A ao cubo menos B ao cubo. Tudo bem? Belezinha. A mesma coisa vocês fazem por A quarta,
a quinta, a sexta, a sétima, 8, 9, 10, sempre um vai cancelar com o outro. Se eu tiver 1 sobre 1 menos raiz cúbica de 3 e quiser racionalizar, o que eu posso fazer? Eu não posso usar aquela propriedade que a gente viu lá agora há pouco? A ao cubo menos b ao cubo é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Não foi essa propriedade que a gente viu? Eu não posso chamar esse de A e esse de B. Então, multiplico e divido por A ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 vezes raiz cúbica de 3 mais o quadrado do segundo, raiz cúbica de 9. Dividir, eu multiplico pelo mesmo número. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 9. Em cima é 1, então fica 1 mais raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 9 dividido por quem? Dividido pelo cubo do primeiro, 1 menos o cubo do segundo. O cubo do segundo é a raiz cúbica de 3 ao cubo então vai ficar 1 mais raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 9 dividido por 1 menos 3. 1 menos 3. Então fica menos 2. Posso escrever sobre menos. Então fica menos 1 menos raiz cúbica de 3 menos raiz cúbica de 9 sobre 2. Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Sim. Então, Sim. Mais ou menos. Pelo menos porque tá embaçado aqui. Eu acho que eu me perdi no penúltimo passo, antes de você dar o resultado final. Tinha ficado 1 mais o quê? raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 9 dividido por 1 menos 3. Querem que faz mais um exemplo desse? Sim. Por favor. Sim. 1 menos 2 raiz cúbica de 3. O 1 é meu A e o meu B é 2 raiz de 3. O que eu vou fazer? Eu vou fazer que A ao cubo menos B ao cubo, de novo, é A menos B, que multiplica por A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Meu 1 ao cubo menos 2 raiz cúbica. Vou colocar aqui raiz cúbica de 2, só para ficar diferente do outro. Pode ser? Raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2
ao cubo. Fica quem? 1 menos 2 raiz cúbica de 2 que multiplica a ao quadrado. O ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 vezes 2 raiz cúbica de 2, que é o b, mais o b ao quadrado, que é 2 raiz cúbica de 2 ao cubo. Ô Eduardo, o 2 raiz cúbica de 2 não é elevado ao quadrado? Ao quadrado, correto. Esse último, né? Correto, muito obrigado. Então eu tenho 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8, vezes raiz cúbica de 8 é 2, igual a 1 menos 2 raiz cúbica de 2, que multiplica quem? 1 mais 2 raiz cúbica de 2 mais 4 raiz cúbica de 4. Você pode explicar de novo, Eduardo? Eu não entendi como que você fez. Pera lá. Você entendeu até onde? Até o 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Até a última parte de cima. Ok. Aqui o primeiro termo era 1 ao cubo. Sim. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo, 2, 4, 8. 8. Raiz cúbica de 2 ao cubo dá 2. Aí eu copiei o primeiro parênteses, vezes. Aí eu fui só simplificando. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. Vezes raiz cúbica de 2. 2 estava ao quadrado, virou 4. Raiz cúbica de 2 estava ao quadrado, virou raiz cúbica de 4. A gente tinha essa fração. Então a gente multiplica e divide por esse termo novo aqui, que é o quadrado do primeiro, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 2 raiz cúbica de 2, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, que dá 4. Raiz cúbica de 2 ao quadrado dá raiz cúbica de 4. Multipliquei, divido pela mesma coisa. Então eu sei que o denominador vai dar o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. 2 raiz cúbica de 2 ao cubo. O numerador eu só multiplico. Então fica 2 mais 4 raiz cúbica de 2 mais 8 raiz cúbica de 4. Certo? Fazendo as contas, fica 8 ao cubo vezes 2. 8 vezes 2, 16. 1 menos 16 fica menos 17. Não, 1 menos 16 dá menos 15, né? Menos 15 e 2 mais 4 raiz cúbica de 2 mais 8 raiz cúbica de 4. Eduardo,
Por que deu menos 15? Pera lá. Aqui. Aqui. Não fica 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. Raiz cúbica de 2 dá 2. 1 menos 8 vezes 2. 1 menos 16 menos 15. Ok. É que eu já tinha a conta feita aqui em cima, por isso que eu pulei ela. Na última linha de azul, no começo dela, já tinha essa conta. Ô Eduardo, no caso aí, na hora que você chegou, né, 2, né, mais 4, raiz cúbica de 2, mais 8, raiz cúbica de 4, menos 15, eu não tinha que usar, tinha que reescrever ela não, para ela ficar o denominador positivo? Pode ser. Tipo, jogar menos A sobre B Sim. igual a menos sobre B menos B, é isso? Pera lá. Você mostrou anteriormente? Aqui ficaria menos 2, Isso. menos 4, raiz cúbica de 2, menos 8, raiz cúbica de 4, dividido por 15, isto. Aí eu posso deixar desse jeito ou tem que chegar até a 2 sobre 1 menos 2 raiz de 2? Ou não? Não, esse foi o inicial. Ah, tá. Ah, verdade, Aqui, ó. Tô confundindo, desculpa. Nossa, minha internet tá oscilando demais. O problema é aqui. Entendi. Aqui parece um pouco roubado, que não é uma coisa que usa muito, mas em limites esse tipo de raciocínio vai utilizar bastante, por isso que eu foquei nele. Certo? Ok. Aí ele não tá naquelas videoaulas que eu separei, essa matéria que eu tô dando aqui. É um pouco separado. Aí para terminar a matéria de hoje. Eduardo, rapidinho. Aqui o resultado final que deu 2 sobre 1 menos 2 raiz cúbica de 2. Por que deu o inicial? Você só tá provando o porquê que é assim? Calma lá. Eu só quis, eu podia ter colocado o contrário. Deixa eu ver se talvez fique um pouco melhor para vocês entenderem. Se eu fizer assim. Isso aí foi a mesma coisa, bati o olho e confundi, uma coisa, tá certo. Acho que assim fica melhor. Portanto, 2 sobre 1 menos 2 raiz cúbica de 2 é igual a 2 mais 4 raiz cúbica de 2 mais 8 raiz cúbica de 4. Aqui esse 3 ficou perdido. Raiz cúbica de 4 dividido por menos 15. Melhorou assim? Sim, agora entendi. Obrigada. De nada. Todo mundo chegou a ver o binômio de Newton na escola? Eu colocava um aqui Não. no meio. Aí embaixo Na escola, colocava não. 1 e 1. Aí embaixo do 1 eu colocava 1. Eu somava esse 1 com esse 1, dava 2. 1 com nada, dava 1. Binômio de Newton, na verdade que eu quero. Troquei os nomes. É triângulo de Pascal, não é isto? Triângulo
de Pascal. Para a terceira linha, eu coloco 1, eu somo 1 com 2 dá 3, 2 com 1 dá 3, 1 com nada dá 1. A próxima linha, 1 com nada dá 1, 1 com 3 dá 4, 3 com 3 dá 6, 3 com 1 dá 4, 1 com nada dá 1. Lembraram disto? Sim. Ok. Faz Todo tempo, mundo- mas lembrei. Todo mundo pegou o raciocínio? Na próxima linha seria 1, 1 com 4, 5, 4 com 6, 10, 6 com 4, 10, 4 com 1, 5, 1 com nada, 1. Só fazer mais uma linha aqui. 1, 1 com 5, 6, 5 com 10, 15, 10 com 10, 20, 10 com 5, 15, 5 com 6, 1 com nada, 1. Pronto. Fiz até 6 linhas. Tudo bem até aqui? Eu posso escrever que A mais B é A mais B. A mais B. A mais B ao quadrado é quem? Um é A ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui não é como se tivesse 1 vezes A e 1 vezes B. Que é exatamente essa linha aqui, 1 e 1. Depois eu tinha 1 vezes A, mais 2 vezes AB, mais 1 vezes B ao quadrado. Que seria essa segunda linha, os coeficientes. Se eu tiver A mais B ao cubo, o que eu posso escrever? Vai ser um A ao cubo mais alguma coisa A ao quadrado B A ao quadrado B, A, B ao quadrado e B ao cubo. Vou colocar um mais aqui, mais A ao quadrado, B ao cubo. Vamos pegar a terceira linha. O que eu tenho na terceira linha? 1, 3, 3, 1. Eu vou colocar esses coeficientes aqui embaixo. Eu vou colocar 1, 3, 3, 1. Então, meu A mais B ao cubo, na verdade, é A ao cubo mais 3A ao quadrado B, mais 3AB, mais B ao cubo. Se eu fosse fazer A mais B a quarta, ficaria o quê?
cubo mais b à quarta. Entenderam para que serve o triângulo de Pascal? Para desenvolver potências do tipo A mais B. Vou fazer um exemplo só e a gente já termina. 1 mais x ao cubo. O que vai dar 1 mais x ao cubo? A gente viu que a terceira linha era 1, 3, 3, 1, não era? Que está lá em cima. 1, 3, 3, 1. Então, é o cubo do primeiro, 1 ao cubo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo, mais na verdade é o primeiro ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Então, eu posso escrever 1 mais x ao cubo é 1 mais 3x mais 3x ao quadrado mais x ao cubo. Então, eu não preciso ficar desenvolvendo, fazendo multiplicação, porque eu já sei qual vai ser o resultado. Aí isso me permite economizar um bom tempo. Alguma dúvida, pessoal? Aí eu queria que vocês assistissem os vídeos lá da primeira etapa, da primeira semana. E eu vou passar algumas listas de exercício e vou pedir para vocês entregarem. Tá bom. Combinado? Aí você vai dar para entregar o prazo até... Ah, tá. Pode falar. A mesma pergunta. Aí eu vou, sei lá para quinta-feira, por aí, quarta ou quinta. Tudo bem. Uma semana, né? Você vai pedir um dia antes, mais ou menos. Tá? É, porque vocês têm que fazer isso para a gente poder discutir na aula. Tá bom. Aí eu peço no máximo até na quinta. Aí é o seguinte, posta aqui, te manda pelo e-mail, posta aí no Teams também. Não, eu vou abrir uma tarefa no Teams, aí você posta dentro da tarefa. Ah, tá. Beleza. Aí esse aqui é o PDF, né? Isso. Vocês pegam um aplicativo que passa de imagem para PDF e pronto. Ok. Onde é que você disponibilizou as videoaulas? Você quer que a gente assista mesmo? Tá em qual lugar? Se você clicar em na turma de cálculo, geral, arquivos, vai ter a aba arquivos. Aí tem a videoaulas, cronograma 1. Tá, beleza. Muito obrigado pela participação e até a próxima, pessoal. Abração, professor. Bom final de semana. Tchau, Eduardo. Obrigado. Vocês também. Tamo junto. Tchau, todo mundo aí. Muito obrigado. Falou, Eduardo. Valeu, galera. Um abração.